Já maratonou todos os episódios da série La Casa de Papel? Bom, ficou nervoso com o final da série ou ficou empolgado para a segunda parte da quinta temporada? Eu confesso que eu gostei muito dessa temporada de La Casa de Papel, mas algumas coisas ainda têm que ser acertadas. Eu acredito que isso pode ser feito na segunda parte. Eu já alerto que esse vídeo aqui tem muito spoiler, então se você não assistiu todos os episódios, volta depois aqui, mas se você já assistiu todos, vem comigo. Finalmente nós temos La Casa de Papel, a última temporada de La Casa de Papel chegou na Netflix e com certeza eu em 5 horas, 6 horas já maratonei todos os episódios. Eu acredito que você também tenha feito isso, caso você já esteja assistindo este vídeo. A série, em um todo, assim, ela me impressionou em alguns aspectos e me decepcionou em outros. Porém, eu vou começar falando do primeiro episódio. Eu vou falar de cada episódio muito brevemente e se você concordar aqui, deixa nos comentários o que você achou de cada episódio. Bom, o primeiro episódio a gente tem aí a disputa da Alice Sierra com o professor, que foi mais um resumo da última temporada, né? Todo o episódio ele se desenrola explicando pra você o que aconteceu na última temporada, na parte 4 de La Casa de Papel. A série poderia ir um pouco a mais ali, decidir se matava ou não o professor. E a série não preferiu, ela preferiu ficar ali no impasse do professor e acabou sendo um pouco até que repetitivo, né? Ela cria um novo enredo pro professor e a Alice, né? Pra não parecer com a primeira temporada, onde a Lisboa se alia ao professor, porém a disputa do professor e da Alice ficou meio xoxa, porque, cara, um tiro no pé do professor, que a gente viu que é casca grossa, não é muita coisa. Então a Alice, por ser uma torturadora profissional, acredito eu que ela poderia ir um pouco mais fundo, né? Mas não me convenceu, não. A respeito do filho, né? Do Berlim e do seu filho. A série, de uma certa forma, ela tenta nos apresentar o filho do Berlim, que provavelmente ele vai ser a carta final aí da segunda parte de La Casa de Papel, porém o filho do Berlim, concorda comigo, ele ainda não tem tudo isso. Com certeza a série tá tentando demonstrar que ele vai ser um grande trunfo que vai ser utilizado futuramente. Porém, o filho do Berlim não tem carisma, né? E a gente já tem um técnico lá, que é o Rio. O Rio tá lá dentro justamente para abrir as portas automáticas. Isso eu não sei exatamente aonde o filho do Berlim vai se encaixar dentro da segunda parte. Porém, acredito eu que ele pode vir para somar. Mas, se tratando da última temporada, você acha mesmo que seria necessário incluir mais um personagem na trama e não desenvolver ou finalizar o arco dos personagens? Eu acredito que a série, ela quer e não quer acabar, entendeu? Tipo, tá na primeira parte da última temporada, mas falando, ó, pode acontecer mais coisa futuramente. Antes de eu continuar aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque eu vou trazer muita coisa aqui no canal sobre La Casa de Papel. Porque até a próxima parte vai ter muita coisa que a gente pode falar. Deixa aí nos comentários se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, porque, cara, isso é muito importante pra mim. Pra que eu possa trazer vídeos novos todos os dias aqui, é só você se inscrevendo no canal. Então, bora continuar com o vídeo. O segundo episódio, no entanto, ele apresenta a falha da equipe enquanto o professor está offline, porque justamente a Lisboa, ela se apresenta como a nova líder da equipe. Porém, tem uma falha muito grande nisso aí. O professor, com certeza, ele iria pensar se caso ele tivesse morto. A série, ela não consegue se desenvolver nesse ponto aí, porque a gente viu que até a própria Tóquio, né, questionou a Lisboa. Caso o professor tivesse morrido, eles estariam totalmente perdidos. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê o pandemônio acontecendo enquanto o professor está offline. Eles estão totalmente perdidos, eles não sabem o que fazer enquanto o professor está offline. E isso nos gera um total desespero, porque se o
professor morrer na série, acabou tudo, né? Apesar que eu acho que o professor ainda pode morrer na segunda parte, porque se o professor continuar vivo, a série ainda tem continuação, porque o professor vai querer criar outro plano. A gente tá torcendo pro Arthurito morrer desde a primeira temporada e finalmente acredito que ele tenha pelo menos sofrido muito, porque vaso ruim não quebra, e apesar da Stockholm estar sofrendo todo o trauma de ter atirado no Arthurito, eu acredito que ele não tenha morrido, cara. Eu acredito que ele é vaso ruim mesmo, ou ele morreu e realmente passou despercebido por mim. Mas eu acredito que ele ainda pode voltar ainda, porque o Arthurito é chato e a gente já percebeu isso, que ele vaso ruim não quebra. No terceiro episódio temos a volta do professor e quase que uma estabilidade acontece automaticamente. Eu acho que os produtores da série, eles acompanham muito o que os fãs estão pedindo, né? Eles eliminaram algumas coisas das teorias que todos os fãs criaram, que era a morte do professor ou diversas outras. Eu acho que a produção de La Casa de Papel, ela tá se importando muito com o que o povo tá falando, porque não é possível. Até tinha uma teoria de que a Alice, ela iria ganhar o bebê dentro, junto com o professor ali, e era mais ou menos isso que ia fazer ela se aliar ao professor. Eu não gostei muito dessa desculpa, né? Somente porque o professor ajudou ela com o bebê, né? Ela realmente se tornou aliada dele. A escuta dentro das algemas que foram colocadas pela Lisboa, mano, é uma coisa também que volta a ser repetitiva, né? Até mesmo o próprio episódio fala isso. Quando eles passam um scanner em todo mundo lá, o detector de metal, o coronel, ele fala, ó, vigia eles porque pode ter alguma coisa. Eu acho que a série, ela se prendeu ao óbvio em certos momentos, porque você sabia que naquelas algemas poderia ter alguma coisa, e foi realmente isso que aconteceu. A Lisboa colocou um dispositivo de escuta lá, microscópio, e foi a salvação do professor. O professor chega na ação e resolve tudo em segundos, sempre mostrando que o professor tá um passo à frente. A gente já entendeu isso. Eu acho que seria incrível ver a equipe em um todo trabalhando, né? Ela arrumando soluções, não somente improvisando. E foi isso que a série de novo voltou a fazer. A equipe improvisando e o professor tendo os planos mirabolantes. Então chegamos no quarto episódio com a volta do professor, mas agora o Esquadrão Suicida, ele tá lá dentro do Banco da Espanha atrapalhando os planos da galera, né? Porém, a gente tem quase a perca do Helsinki. Outra coisa que a série meio que entendeu o que os fãs estavam pedindo, né? Porque tinha teorias falando também que o Helsinki poderia morrer. Eu, inclusive, falei sobre essa teoria, e o Helsinki, na verdade, só quase perdeu a perna. E o quarto episódio, em um todo, ele se passa justamente nesse conflito, né? De nós termos aí o esquadrão dentro do local e os demais integrantes da equipe tendo que se virar para salvar o Helsinki e ter que se salvar também, porque o esquadrão, apesar de a gente não acreditar muito na pressão que eles colocam na equipe, ele tá lá justamente para acabar com todo mundo. O quinto episódio justamente foi o que a série ele conseguiu nos surpreender. Tem muita gente que pode ter adorado o último episódio e tem gente que odiou o último episódio. Como eu falei aqui no início, fica meio dúbia essa sensação, porque o que pode ter acontecido? Os produtores podem ter colocado um pé atrás, trocado uma vida pela outra, porque tudo indicava para nós que o professor poderia morrer, mas a série ela já nos entrega que a equipe, novamente, não é nada sem o professor. É isso que os episódios vêm nos apresentar. Eu acredito que não era para Tóquio morrer nessa primeira parte, porque não ficou tão bem explicado assim a morte dela, igual a morte da Nairobi, que até hoje todos rejeitam, né? Eu acho que a série, ela tudo bem, ela mata as pessoas muito importantes da série, porém, pessoas que não fazem a mínima significância dentro da trama, elas não morrem. Exemplo do Arthurito aí, a gente tem ódio por ele, mas ele não morre, e a série prefere matar personagens que têm grande relevância dentro do elenco.
Infelizmente, nesse ponto aí eu não gostei. Porém, a morte da Tóquio foi muito bem colocada, né? O jeito que ela morreu foi um jeito épico, igual a Nairobi, que você gostando ou não, foi muito louco ver ela levando um tiro na cabeça. Igual o Berlim sendo massacrado aí, também por vários tiros, e a Tóquio teve o mesmo fim. Eu acredito que a série ela tenha dado um pé atrás aí com a morte do professor no primeiro episódio e ela falou: "Ah, não vamos matar o professor porque ele é muito importante para a trama, mas vamos matar alguém que chegue próximo ao professor, né? O anjo da guarda da Tóquio". E foi isso que aconteceu. Deixa nos comentários se você gostou dessa morte, se era necessário a Tóquio morrer pelo menos nessa primeira parte. Eu realmente gostei por um lado e detestei por outro, porque eu esperava a morte do professor e o desenvolvimento da equipe. Bom, e um detalhe que todo mundo acho que percebeu foi sobre a Alice. Alice Sierra, eu acredito que ela não se juntou ao professor. Ela ainda tá resistente. Primeiro, porque ela sabe que o professor pode incriminar o Luiz, né, o coronel. Ela pode incriminar o coronel e reverter a situação dela perante ao governo, perante ao Estado, né, os crimes que foram colocados em cima dela. Eu acho que ela vai utilizar o professor, de certa forma, para livrar a cara dela e depois ela vai levar o professor como um troféu aí. Porque a gente tem a cena onde ela entra dentro do banheiro e se arma novamente contra o professor. Por quê? Vamos combinar. A Alice, ela tem na cabeça dela tudo muito formulado. Ela sabe o que ela queria. E não é apenas porque o professor ajudou no nascimento do filho dela que ela vai, tipo, literalmente se aliar a ele. Senão seria a mesma coisa da desculpa da Lisboa. Ah, o sistema se voltou contra ela. Eu sei que a série fala exatamente sobre isso. Mas vai ficar muito repetitivo. Se o sistema se vira contra uma pessoa e você se alia ao lado que é menos favorecido. Eu acredito que a Alice Sierra ainda vai nos surpreender na última temporada de La Casa de Papel, pelo menos na última parte. E ela pode ainda matar o professor. Mano, se o professor morrer, eu vou te dizer, eu vou aplaudir de pé essa série, porque vai ser o final mais épico, tipo o Breaking Bad. O vilão, porque o professor, de certa forma, ele é vilão. Ele tem que morrer. Mano, eu acho que é isso. No resumo geral, eu posso confessar pra você que essa primeira parte de La Casa de Papel foi, em alguns aspectos, muito conservadora, em outros, ela conseguiu aí se reinventar. Porém, ainda tem muita coisa pra se acertar e algumas pontas soltas que a série deixou nessa primeira parte não seriam necessárias. Por exemplo, o filho do Berlim entrando no elenco. Mas tudo muda de figura quando a Tóquio morre e a gente fica ansioso pra ver o destino do professor, porque a gente viu que sem o professor, a equipe no geral não é nada. Bom, a série volta dia 3 de dezembro na Netflix e até lá nós vamos ficar muito ansiosos e com certeza eu vou trazer outras teorias sobre La Casa de Papel. Por isso que eu peço para você se inscrever no canal, que isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim que sair vídeo novo aqui, você vai ser notificado e você vai receber tudo sobre La Casa de Papel. Se inscreve no canal, eu te espero para uma próxima e fui!